Hoje é 2 de dezembro de 2020. Os advogados do interior ou algumas subseções da ordem ou integrantes de algumas subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado de São Paulo, deram um susto nos dirigentes da Associação dos Advogados de São Paulo, capital, uma instituição que tem 80 anos prestando serviços à classe, e bons serviços, diga-se de passagem, com um caixa financeiro bem solidificado. Mas aconteceu que aquilo despertou um interesse e uma parte da chamada advocacia politizada, posta nas 240 e poucas subseções que a Ordem dos Advogados mantém neste estado, despertou a entidade, a cobiça não, a atenção de uma parte da advocacia interiorana politizada e sob o mote se a ASP não vai ao interior, o interior vai à ASP, qualquer coisa do gênero, vieram muitos advogados do interior em meios de transporte fretados na quase totalidade e constituíram chapa, vieram disputar o terço do Conselho da ASP, que eleito se integraria na disputa, então, mais tarde, pela presidência da entidade paulista, septuagenária, quase chegando aos 80 anos de vigência. Aconteceu que os nossos companheiros administradores, com muita discrição, com muito pudor, aliás, compondo disciplinadamente as atenções que a ASP presta à advocacia paulista, se assustaram bastante e desenvolveram esforços pela não intromissão da advocacia interiorana nos destinos da entidade. Um combate razoavelmente difícil, porque, no fim das contas, a Chapa 1, composta pela chamada situação, venceu com uma folga relativa. Mas tudo estaria dentro dos parâmetros normais, não fosse um incidente ou um acidente de percurso, porque surgira a notícia de que a OAB de São Paulo estaria a patrocinar o transporte de eleitores do interior a São Paulo para a interferência nas eleições que se iniciaram e terminaram ontem, terça-feira. A notícia foi desenvolvida no Conjur, tradicionalíssimo órgão de comunicação que São Paulo tem
e integrado, aliás, por entidades e por pessoas conhecidas deste antigo criminalista. A notícia foi divulgada no Conjur de patrocínio da Ordem, gerando-se então um desmentido imediato, que a Ordem nunca o faria. E, de fato, é óbvio que o transporte não foi pago pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. O estipêndio parece ter sido particular, ou seja, advogados melhor situados financeiramente teriam assumido o compromisso de pagar o transporte de muitos e muitos companheiros do interior para a participação nas eleições. A este velho escriba da advocacia criminal, que tem aí seguramente uns 40 anos de conhecimento dos escaninhos da entidade, porque começou lá atrás, muito lá atrás, moço ainda, sobrevivendo. Um dos poucos sobreviventes da época áurea, já ultrapassada, que a Ordem dos Advogados do Brasil teve a honra de integrar a hora dourada da advocacia paulista e brasileira na luta contra a ditadura. Este antigo criminalista conhece tudo da OAB. Na seccional paulista, com certeza, foi amigo, confidente e partícipe de vários presidentes da seccional paulista e integrou lá no Conselho Federal a presidência do Conselho Nacional de Prerrogativas do Advogado. Chegou lá, esteve lá, deu a contribuição indispensável, necessária, comungou com os presidentes do Conselho Federal, com os vários presidentes que passaram por aqui, e chegou a hora em que era preciso descansar. O que não significa que o descanso signifique a absorção de um mal de Alzheimer, quanto àquilo que acontece na corporação dos advogados, principalmente da advocacia paulista. Em princípio, este conflito concretizado ontem é absolutamente legítimo, porque não se pode negar aos advogados postos nas 247 ou mais subseções da Ordem, não se lhes pode negar pretensão à absorção ou ao engordamento do poder naquilo que acontece nos diversos setores da advocacia paulista e até mesmo na advocacia nacional. Faz-se assim, o povo desperta, acorda, vê que há uma fortaleza no caminho, tem curiosidade de saber como os soldados se comportam lá dentro e acaba conjuminando uma reunião comunitária no sentido de ultrapassamento do fosso para tomar conhecimento dos componentes físicos existentes lá dentro e, quiçá, para a assunção do domínio das casamatas postas na defesa
do absolutismo existente dentro daquela fortaleza. Acontece. Isto é antigo como o mundo. Sucede na raça humana, com certeza, e acontece até mesmo nas tribos indígenas, e descendo na orografia, há combates nas chamadas sub-raças entre os símios, que são constituídos normalmente por famílias de 25 animais. Vira e mexe uma conjunção de macacos tem o interesse despertado para tomar o alimento ou para assumir o espaço físico ocupado pela família circundante. E há então aquela disputa pelo poder, até que o animal alfa surge, e surgindo passa também a dominar os seus cossemelhantes. Dir-se-ia que o exemplo é um exemplo muito básico, mas é assim. Nós, seres humanos, no fim das contas, somos bichos, animais superlativamente postos, intelectualmente, nos componentes desta porção territorial que chamamos de terra, mas somos animais, sim, e temos, em certa porção, um comportamento não igual, mas assemelhado a todos os outros que procuram sobreviver neste nosso espaço terrestre. Então, num sentido muito elástico e até mesmo num sentido simples, houve sim um realce de comportamento no sentido de disputar o território ocupado pela Associação dos Advogados de São Paulo. Faz parte daquilo que, no fim das contas, anima a raça humana. É a briga pelo alimento, a disputa pelo poder, para mantê-lo ou para que se não o perca. Isso acontece nas pequenas tribos e acontece universalmente, como está ocorrendo em várias partes do mundo. O que houve ontem foi, sim, uma espécie de invasão oportunista do espaço dominado por outro grupo, que, admita-se, tem aquele espaço no tempo mantido há cerca de quase 80 anos. Os nossos companheiros de São Paulo resistiram, reagiram, brigaram, uniram-se, compuseram-se e venceram a demanda, significando isto que a situação posta ou composta pela chapa 1 continua exercitando o poder na Associação dos Advogados de São Paulo, felizmente, porque a estrutura é boa, é estável, é séria, é honesta, é mantida com desinteresse por muitos e muitos advogados que têm os seus galardões postos no peito e que não precisam da ASP para o prolongamento de um prestígio qualquer dentro da dosimetria das categorias profissionais que dominam
a advocacia paulista. Então, em princípio e basicamente, a atividade dos advogados interioranos é lícita, é bem posta, denota organização, vontade de disputar e potência no sentido de direcionamento de eventual até atividade no sentido de resistência à podridão que atinge o país em várias partes da nossa nação. Os nossos companheiros do interior vieram com boa vontade, vieram artisticamente postos nas suas conduções, pagas por um ou outro melhor posto nas algibeiras, e vieram cantando, vieram para vencer. Perderam. E a maior parte deles vem por entusiasmo, sim. Algumas lideranças sabem porque vieram, porque tem na mente um combate que vai surgir logo, logo, pela disputa novamente da presidência do Conselho Seccional da nossa OAB paulista. Sabendo-se que o eminentíssimo colega Caio Augusto Silva dos Santos, atual presidente, que foi secretário-geral da entidade lá atrás e exerce uma boa advocacia em Bauru, sabendo-se que Caio Augusto Silva dos Santos gostou de ser presidente. A exercização do poder é muito sedutora. Faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem ao espírito e dá a sensação real de que a criatura existe. Este velho advogado criminal conhece bem os pedaços, as porções daquilo que significa a arte da dominação e que só se apresenta racionalmente posta na mente da criatura quando a velhice chega. E quando a velhice chega, a criatura sabe que o poder é extremamente sedutor, mas que o poder às vezes traz também uma disputa que se desnivela dentro do combate. Isto vem a pelo quando este advogado põe a cabo ou põe o fato de que o nosso presidente da OAB interferiu sim na tramitação desse povo que veio do interior para exercitar o seu combate legítimo, diga-se de passagem. É muito bom que o interior se desenvolva nesse sentido, mas a OAB paulista ajudou, auxiliou esse esforço, essa ideia, essa pretensão. A disputa que surge, que vem, que chega e traz uma certa dose de perplexidade a este velho combatente da política de classe, aquilo que vem a cabo ou vem nas entranhas desse incidente chamado pré-eleitoral, é saber se a Ordem dos Advogados de São Paulo deveria oficialmente patrocinar esta pretensão ou se lhe seria mais
legítimo, mais ético, aguardar que o resultado adviesse para que não houvesse alguma sorte de desleixo na apreciação posterior da eticidade do comportamento dos nossos diretores. Se perguntarem a este escriba se o presidente da seccional paulista deveria comportar-se de outra forma, com imensa transparência, esse advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes diz que não tomou ainda uma decisão respeitante ao assunto se a presidência da Ordem dos Advogados em São Paulo deveria ou não imiscuir-se nesse combate, que é um combate a se desenvolver ao lado e a produzir resultados, sim, no composto eleitoral, dizendo respeito à sua prima irmã, ou seja, a prima irmã mais moça da Associação dos Advogados de São Paulo, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Este escriba ainda não se definiu sobre o assunto. O que se sabe, com certeza, é o que o presidente Caio Augusto Silva dos Santos demonstrou, sim, simpatia e vontade, e que os seus colegas do interior assumissem uma padronagem mais íntegra e mais fortalecida no poder exercitado dentro da ASP. Para qual fim? Se quando para o fortalecimento da advocacia no interior é uma pretensão bem avalizável, porque o presidente é bauruense, é de lá, e tem sim a vontade, a pretensão de valorizar as 200 e poucas subseções que a ordem tem e que mantém. É alguma racionalização, tem uma certa dose de potencialidade no espírito daqueles que valorizam a opção. Se indagarem-se no exercício da presidência o nosso companheiro eminente, companheiro culto, companheiro Caio Augusto Silva dos Santos, se comportou legitimamente enquanto obrigado ou levado a manter uma sorte qualquer de independência a fim de que a entidade, a ASP, pudesse dirigir seus destinos, é uma questão que este antigo escriba, com muita sinceridade, ainda não conseguiu acentuar no composto da intelectualização que leva o homem a colocar argumentos contra argumentos e tomar a sua decisão final. Este é um aspecto que fica na cabeça deste antigo advogado criminal pendurado num ponto de interrogação. Por outro lado, é uma característica que faz parte desse interregno antes das eleições na OAB de São Paulo, é um aspecto que se encontra regurgitando no entreposto do tempo que vem por aí. Tempo este a se compor definitivamente nas eleições para a renovação da diretoria
da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, porque o eminentíssimo colega Caio Augusto Silva dos Santos pretende, tem o direito de o querer, ser reeleito. E a reeleição dele depende ou dependerá também da vitória nas urnas das 200 e poucas subseções que a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, mantém por aí. Então, essa demonstração de simpatia objetiva, concreta, em favor dos colegas do interior, tem sim objetivos eleitoreiros, a não ser que o eminentíssimo Caio Augusto Silva dos Santos não pretenda a reeleição. Este é um aspecto que vem pululando na mente deste muito antigo criminalista e, com certeza, hoje um analista desses combates intelectuais politizados existentes no âmago da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Este é um dos aspectos. Outro aspecto que chama a atenção e se perdoará este antigo criminalista pela análise que ele faz, outro aspecto é o fato do vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho ser um advogado muito bem posto na coletividade da advocacia criminal paulista, colega mais novo e herdeiro das posições ocupadas antes pelo nosso também companheiro, pouco mais moço que o Paulo Sérgio, do nosso companheiro José Roberto Batóquio, que é confrade de muitas vidas passadas atrás, nesse caminho inaugurado antes e depois de 1964. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho é vice-presidente da Ordem. Jovem, moço, entusiasta, preparado, já amadurecido para o exercício do poder. E o poder é uma criatura saudavelmente posta à frente de todos aqueles que amadurecem nesse combate pela vida, nessa expectativa de perpetuidade, que na verdade constitui tal expectativa um pingo d'água dentro da eternidade. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho está lá. É vice-presidente da corporação, é indicado, é patrocinado, sim, pelo criminalista respeitadíssimo que foi, no frigir dos ovos, potencialmente o criador desse nosso colega, que começou na política da ordem também, lá atrás, e veio galgando o espaço e mantendo a sua possibilidade de sobrevivência lá dentro. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. Quando Caio Augusto Silva dos Santos foi candidato à presidência da Ordem, ele o foi com uma cisão, com uma dissidência, porque a criatura se volta contra o Criador. Então, Caio Augusto Silva dos Santos era uma criatura que se transformou também depois em geratriz daquilo que viria mais tarde. E Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho ocupa a vice-presidência da Ordem competentemente, diga-se aliás. Veja-se bem, este muito antigo cronista da advocacia criminal paulista e brasileira também
não tece qualquer comentário desairoso em função do atual presidente Caio Augusto Silva dos Santos e do vice-presidente Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho. São dois valorosos advogados postos na liderança dos 400 mil advogados paulistas, quiçá. Isto vai correr assim sempre. O companheiro Aloísio Lacerda Menezes, numa conversa que teve com este criminalista antes ou pouco antes das eleições, afirmou rindo: ninguém é feito para ser eterno vice-presidente. Não pode ser. A vida de um vice-presidente ou se transforma em presidente por excelência, ou a criatura deve conformar-se com o ocaso, porque a vice-presidência perpétua não é um sinal de desenvolvimento na assunção daquelas pretensões ao exercício pleno do poder. O vice-presidente nasce vice-presidente e morre vice-presidente. Nós tivemos o exemplo agora de Biden, deve ser o nome dele, que foi vice e hoje é presidente de uma das maiores nações que o mundo tem. Biden deve ser o nome do novo reitor do potencial universalmente posto em disputa ainda hoje nesse nosso mundo a rodar pelo universo. Então, Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho é vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secundando o companheiro Caio Augusto Silva dos Santos, e nós precisamos saber se ele continuará vice-presidente sempre. Uma manifestação indigesta do Paulo Sérgio, que deveria ser discreto, continuar na sua velhice, na sua banca de advocacia e tranquilamente aguardando que os tempos se passassem. Mas, às vezes, a velhice traz alguma coisa de imprudência transparente, a saber o que vai acontecer mais tarde, porque o nosso eminentíssimo presidente da Ordem, Caio Augusto Silva dos Santos, há de querer, outra vez, tomar conta desta senhora augustamente resistente que é a OAB e que às vezes saltita no seio das criaturas que patrocinam a existência dessa dama muito simpática, mas arisca também, às vezes. Então, isto que começou a se desenvolver anteontem nessa eleição para o domínio da ASP, vai continuar nesses meses que vêm por aí. E se dirá, por que o velho Paulo Sérgio está a dizer essa coisa toda? É porque simplesmente o Paulo Sérgio acordou assim, nessa análise que faz. Em outros termos, o nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos vai querer ser reeleitor, e é bom que o diga. E o nosso companheiro estimadíssimo Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho é o atual vice-presidência da Ordem. E os velhos marinheiros da advocacia paulista não gostariam de vê-lo sempre como um vice-presidente. É moço demais para não querer uma outra função
com uma outra potencialidade. Ver-se-á o que há de acontecer. Ninguém pediu a este velho criminalista que parasse de raciocinar. E ninguém sugeriu que devesse raciocinar desta forma, correta ou não, pouco importa. Mas Paulo Sérgio acordou hoje, indiscreto, agora às 10h12. Vai se ver o que há de acontecer. E como naquele velho filme italiano, naquela obra magistral de um diretor que já se foi há muito tempo, como naquele velho filme, o navio segue seu rumo. La nave va, os personagens hão de se movimentar no tempo e se verá qual há de ser a consequência desta manifestação no dia 2, hoje é 2 de dezembro de 2020, às 10h10 de um dia chuviscante e não ensolarado. La nave va.